Muito bem, Nardon Inácio, auditores e consultores, há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destinos e pessoas, Sulpetra em favor da revenda do consumidor gaúcho e Celulose Rio-Grandense há mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Parece que está começando a chegar, enfim, o inverno, apesar de que o inverno só entra no dia 21 de junho, no tempo do calendário. Mas a previsão é de que a partir desta semana, na final de maio, já estejamos aí sendo brindados com um pouquinho mais de frio e a chuva que é uma chuva normal nos meses de junho e julho, por exemplo. Cássia Carpes, como é que está o amigo? Bom, senhor. E como é que foi a semana? Se não veio frio, o comércio não vende, né? É verdade. A economia não anda, não numa movimenta, época né? dessa. Exatamente. E aí, qual é a novidade da semana? Eu cada vez, quero dizer aqui, telespectador, a gente fica descrente de um país onde alguns políticos acham que pode tudo, pode roubar, pode se vender, pode comprar outros, e automaticamente penso que tem todas as prerrogativas do mundo. Tá? Então, se nós não corrigirmos a distorção de que a política é uma atividade nobre, deve representar o cidadão, lutar pelas questões do país, nós não vamos mudar essa estrutura. O conceito para, quem sabe, uma maioria de pessoas é que indo para a política, Silvio, pode tudo. Tá? Muitos até se escondendo de algumas transações ilegais e entendem, também nesse aspecto, de que eles indo para a política, eles passam ou ultrapassam aqueles limites que eles faziam antes de ser e ter a prerrogativa de um parlamentar ou coisa semelhante. Então, eu acredito que esse é o aspecto. Outro aspecto importante de frisar, como acreditar num país que alguns empresários acham que pode tudo e que devem se locupletar com o dinheiro do governo, que é, na realidade, da sociedade. O caso do BNDES é um caso típico. Imagina se esses bilhões que nós perdemos com esses grandes investimentos, que são de pessoas e de grupos como essa JBS, que hoje tem 80% dos Estados Unidos ou em outros países, e que leva o nosso dinheiro do BNDES. Imagina esse dinheiro, Silvio, investido no micro, no pequeno e médio investidor. Tá? Nós estaríamos com um país bem diferente, não dependendo do grande e sim tendo uma média entre o micro, o pequeno e o médio, que é aquele que mais emprega, é do dia a dia. Nós já falamos aqui, tu vai em Roma, a maioria da economia da cidade é de pequenos, micros e médios negócios, familiares até, inclusive muitas vezes. Então, o mundo nos ensina, quem gosta de viajar, quem gosta de ter a percepção, mas o nosso Brasil está contramão à história. Então, como acreditar num país, por exemplo, que alguns segmentos, como tu disseste aqui, acreditam no Salvador, acreditam naqueles que a gente sabe que fizeram mal para o país, tá? E ultimamente tiveram nos governos. Como acreditar num país que naturalmente nós acreditamos em tudo, mas não acreditamos na justiça. Mas se nós não tiver justiça, goste ou não goste do Ministério Público, mas ele está aí para isso, para ver quem está fazendo falcatrua, o que não está se correspondendo à sociedade, independente de ser o simples como o maior comandante dessa nação. E é importante dizer o seguinte, que foi no governo... O Ministério Público tem é independente, tem que fazer essas questões. Então muita gente fica brava, o partidário, aquele de religião, né? Está fazendo no meu, eles são ruins. Está fazendo do outro, muito bom, pode continuar fazendo. Não é assim. Não vai se construir um país... A delação premiada quando atinge o adversário é ótima. Quando atinge o meu, não. Isso aí é... Aí é mentira. É mentira, estão perseguindo o Lula, estão perseguindo aquele e tal. Agora, essa questão das grandes empresas tem um aspecto interessante, que depois que o PT entrou no governo, em 2003, o Lula foi eleito em 2002, eles elegeram aquilo que chama as grandes campeãs, que para mim eram as grandes derrotadas, porque para ser campeã, tu não precisa de dinheiro público. Sem dúvida. Né? Então elegeram as tais grandes campeãs, entre elas a Odebrecht, a JBS, para quê? Para fazer obras fora do Brasil. E diga de passagem, além disso, e roubar. O Lula, como outros, e é bom o telespectador entender isso, está aqui um parlamentar, que foi deputado, hoje é vereador. Quando o governo tem muita maioria no Congresso, também é perigoso. Está aí a prova com o Lula. Aprovou tudo. E o Congresso foi conivente. Mas não fez as reformas mais necessárias desse país.
política, bancária, previdenciária, etc. Não fez. Tá? Foi empurrando com a barriga e dando benesses. Naturalmente, está aí a prova. Nosso país está quase quebrado. Então, naturalmente, não basta isso. Tem que administrar para a sociedade. É bom, às vezes, no parlamento ter o contraditório. O parlamento é para o contraditório. Mas sem bagunça, como tu disse aí. Não adianta ir lá e quebrar tudo achando que quebrando. Ao contrário, vai revoltar a maioria da sociedade. Porque a maioria da sociedade está, como nós, triste, já não confiando mais em nada. E aí que é o grande problema, Silvio. Quando tu não confia em nada, não confia nas instituições, não confia no colega, no amigo, tu não consegue mais falar com ninguém. Quando vê o teu amigo é contrário a isso que a gente entende que a maioria da população está entendendo. Se rompeu... A maioria está quieta, eu acho que a maioria tem que começar a se manifestar. Se rompeu o tecido social, aquele que mantém a sociedade numa certa nível de pacificação. E a maioria prejudicada no seu íntimo, ou seja, na sua moral, fica quieta muitas vezes. Se entrega, e aí os bagunceiros, os baderneiros vão para a rua achar que é assim que se tira governo, é assim. Mas que democracia é essa? Eu faço sempre eu já fiz isso aqui, vou voltar a fazer, dado que o momento é oportuno. Por exemplo, os movimentos contra isso ou contra aquilo. Por exemplo, os chamados movimentos dos mortadela, que são esses que estão aí, sempre acabam em confusão. Sim, aqui em Porto Alegre é a mesma coisa. Os outros, os chamados coxinhas, fazem, e olha, junto muito mais pessoas, milhares a mais, e não dá um incidente. Sim. Por quê? Aí, essa é a grande questão. Por quê? Porque são ordeiros. Em primeiro lugar, não fazem isso de segunda a sexta, porque estão trabalhando. Os vagabundos, né, orientados e financiados pelos sindicatos, que são partidos políticos, não são entidades sindicais, eles fazem dia de semana, porque são vagabundos. Não tem o que fazer. Aqui, ó, tem vereadores, colegas meus que foram a Brasília. Vagabundagem. Foram se manifestar no dia de plenário. E a Câmara? A Câmara não vai... Um dia de plenário. Dia de plenário. Então, foram lá fazer o quê? Um é do sindicato, outro é do Partido Raivoso, outro é do... tem o direito de se manifestar, mas tem momento. Então, agora estão todos mundo dizendo assim, mas esse é um grupinho que estava lá, a gente não conseguiu controlar. Nunca consegue controlar. Se não conseguiu controlar, não faz esse tipo de manifestação. Agora, diga de passagem também temos que entender. Já houve uma denúncia que foram contratados, são bandoleiros, são justiceiros, que foram contratados e são contratados lá como aqui em Porto Alegre. Eles são contratados pelos sindicatos, a polícia, a inteligência depois tem que ver isso aí e tem que condenar, tem que punir esses camaradas. Sim, Aliás, os presidentes de sindicatos, eu quero saber quem é que vai pagar os prejuízos que aconteceram no patrimônio público em Brasília e no Rio. É que eles têm a mentalidade, quem vai pagar é o Temer, quem vai pagar é o outro. Não, é a população que paga. A população pobre paga isso aí. Tem que cobrar dos sindicatos e acabar com esse imposto sindical, que é o que está fomentando essas estruturas grandiosas para financiar a baderna, a bagunça e essas coisas. Viajar pelo país inteiro. Eles são mais ou menos semelhantes que torcida organizada. É uma torcida organizada. Quem paga as torcidas organizadas são os clubes. Naturalmente, esse é o problema. Então tá. Cassiano, obrigado pela tua presença aqui. Espero que a gente, a semana que vem, converse sobre outros assuntos, né? Que sejam mais melhores para a sociedade. Né? Um abraço, até a semana que vem. Boa semana. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.